O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber dele cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua casa, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De nós até a vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes dos tempos, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo pascal, o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo da Páscoa,
este ano, 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo vence o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor, derivam todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. Ascensão do Senhor, a 29 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor no tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, caríssimos irmãos, nós celebramos a Epifania do Senhor, isto é, a manifestação, Deus que se manifesta aos povos, um Deus que se revela às nações, como tão bem vai dizer o Salmo hoje, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nações estas que são aqui representadas pelos magos. O maior presente e melhor presente no final do tempo natalino, nos vem hoje do próprio Jesus Cristo, como tão bem ressalta o prefácio da festa de hoje. Deus revela-se em Cristo para a luz dos povos, o verdadeiro mistério de nossa salvação. Pois Cristo, ao se revelar em nossa carne mortal, nos faz participantes de sua glória e da imortalidade. O profeta Malaquias comparou o nascimento de Jesus Cristo ao nascimento do sol, quando diz: para vós nascerá o sol da justiça. A Epifania do Senhor, essa festa que nós estamos celebrando hoje, ela é também chamada de forma popular, aliás, extremamente popular, como a festa dos reis. Alguns lugares celebram a festa dos reis. E foi celebrada nas igrejas cristãs do Oriente Médio, com uma categoria e a importância que nós da Igreja Latina damos ao Natal. E somente no século IV, através de um intercâmbio, podemos dizer assim, de um mútuo intercâmbio, a festa da Epifania, ela passou também do Oriente para Roma, e aí houve esse intercâmbio. Hoje, nós todos celebramos Natal e celebramos Epifania. Podemos dizer que tanto de uma parte quanto de outra, a imaginação popular, ela enriqueceu muito essa festa com alguns detalhes que não está no Evangelho. Por exemplo, nós chamamos os 3 reis magos. Quem disse que foram 3 magos? Quem disse? Não tem. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, não fala de 3 magos. Em outras regiões, por exemplo, é conhecido 12 magos. Então, quem foi que disse? Depois fala da cor deles. No Evangelho não fala da cor, inclusive nós cantamos dizendo a cor. O Evangelho fala do presente, de fato, 3 presentes. É porque, na verdade, os magos, como falei no início, eles representam as nações. E aqui o Evangelho quer dizer que Jesus veio para todas as nações. Inclusive, na segunda leitura, é muito bonito, quando Paulo diz assim: olha, tem uma novidade para dizer para vocês. Deus não se revela somente aos judeus, mas para todos, pagãos, judeus, escravos, livres. Deus vem para todos, para mostrar que a salvação, ela vem para todos e não simplesmente para um grupo. Aí volta o Salmo: as nações de toda a terra
hão de adorar-vos, ó Senhor. Por isso que nós temos, no nosso caso, no Ocidente, 3 magos, três reis que nós chamamos, que na verdade nem são reis, são magos. Eu gosto muito da homilia do padre Antônio Maria, do padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, ele fez uma homilia no dia da Epifania, no ano de 1662. Ele questionava todas as nações. O padre Antônio Vieira, ele esteve no Maranhão há muito tempo, inclusive tem muitos maranhenses que não gostou, porque ele era muito duro. E ele vai dizer assim: por que fala-se somente de 3, se temos outras nações? Evidentemente, nós sabemos que naquela época só tinha 3 nações, 3 regiões, que era a África, a Ásia e a África. Por isso as cores, branco, cor de jambo e negro, como o padre Zezinho canta tão bem. Mas aí ele questiona, por que somente 3? Porque há de faltar a pobre América. Dizem que os 3 significam, ele falando, a Ásia, a África e a Europa. E onde ficou a América? A América também não faz parte do mundo? Aliás, não é a América a maior parte do mundo? E aí ele fala, o atraso da América foi simplesmente histórico. Teologicamente, para o padre Antônio Vieira, a América adorou a Cristo mais depressa e com mais força do que todas as outras. E aí ele diz, para algumas terras, Jesus nasce mais cedo, para outras, mais tarde, mas cada terra tem o seu nascimento. A primeira vez, Jesus nasceu em Belém, mas depois ele foi nascendo sucessivamente em todo o mundo, conforme o foram pregando pelos apóstolos e pelos seus sucessores. A umas terras nasceu depressa, a outras terras nasceu devagar. A umas muito antes, a outras muito depois, mas todas as terras teve o seu nascimento. Caríssimos irmãos, a mensagem central da festa de hoje, que nós celebramos, como base nas leituras bíblicas, a manifestação de Cristo, que é a luz e a salvação de Deus para todas as nações. Volto a dizer, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos um oráculo lindo, lindo e alegre em meio às dificuldades que vieram após a repatriação da Babilônia, onde o profeta anuncia a Jerusalém uma futura manifestação. Isaías expressa com isso, com a imagem da luz, do amanhecer e da glória do Senhor, quando vai dizer, inclusive nós vamos cantar isso, virão todos de Sabá, trazendo ouro, incenso e mirra, proclamando a glória do Senhor. Essa profecia, ela se realiza hoje, é hoje que se dá essa profecia, no Evangelho, onde Cristo se manifesta como luz do mundo, e assim é reconhecido pelos do Oriente. Na segunda leitura, nós ouvimos o apóstolo dos gentios, São Paulo. Ele vem afirmar a universalidade do desígnio salvador de Deus, através da fé de Jesus, da fé em Deus. O santo apóstolo Paulo nos afirma, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa de Jesus por meio do Evangelho. Essa afirmação de Paulo soou para as comunidades primitivas cristãs como revolucionária, pois inicialmente elas eram constituídas apenas ou, na sua maioria, por parte de judeus cristãos. Caríssimos irmãos e irmãs, é com essa alegria que nós celebramos essa festa, a festa da manifestação do Senhor. Jesus se manifesta a todos nós. E aí eu me questiono, se Jesus já se manifestou a cada um de nós,
Se nós já temos a salvação, por que às vezes somos marcados de tanta tristeza? Por que às vezes marcados por tanta crise, por tanto sofrimento? Por que alguns não conseguem nem mais dar um sorriso, se o Senhor está conosco? Se o Senhor se revelou a cada um de nós? E aí eu lembro de uma passagem, de um videozinho, de um filme, em que um pastor, eu já talvez tenha contado já isso aqui, um pastor, ele vai ao barbeiro, ele vai com a sua Bíblia, e quando ele chega no barbeiro, o barbeiro diz assim para ele: olha, pastor, Deus não existe. E o pastor diz: mas como Deus não existe? Ele diz: Deus não existe, porque se Deus existisse, não teria tanta fome no mundo, não teria tanta desgraça no mundo, não teria tanta doença, tanto roubo, tanta corrupção no mundo. E o pastor fica sem resposta, diante desse questionamento, totalmente sem resposta. O pastor termina de fazer seu cabelo, paga e sai. Mas ele encontra no caminho um homem muito barbudo, a barba enorme, enorme, e o cabelo grande. E ele disse: aqui eu encontrei a resposta. E leva esse homem até o barbeiro, volta à barbearia. É italiano o filme. Lá eles chamam barbearia mesmo, né? É a barbearia, e ele diz assim: barbeiro, barbeiro não existe. Ele diz: mas como barbeiro não existe? Eu sou um barbeiro. Ele disse: se barbeiro existisse, esse homem não estaria com o cabelo tão grande, com a barba tão grande. E aí ele responde assim: mas ele não me procurou. Se ele procurar um barbeiro, a gente corta o cabelo dele, faz a barba. E ele disse: aqui está a resposta. Deus existe. O problema é que os homens não procuram a Deus. E aí está o fruto de tanta desgraça, de tanta corrupção, de tanta coisa ruim. E quantas vezes nesse ambão eu proclamei, conscientemente, os políticos safados, ladrões, marginais, corruptos, quantas vezes disse aqui. E tantas outras coisas me fiz presente na vida daqueles que mais sofriam, inclusive alertando e dizendo, mostrando essa busca de Deus. Desde a primeira vez, eu sempre disse: o papel do padre, é a primeira coisa, é mostrar para as pessoas o céu. E aí nós temos esse céu. Hoje nós celebramos essa certeza de que o Senhor se manifesta a cada um de nós, de que o Senhor se manifesta não somente a nós, mas se manifesta também aos pagãos. Vejam que isso foi uma revolução naquela época, quando São Paulo disse: parece que depois de quase 2000 anos, isso continua sendo uma revolução. Deus se manifesta a todas as pessoas, a cada um de nós. Caríssimos, nós devemos ser hoje epifanias para os nossos irmãos, ou seja, devemos ser manifestação para os outros. Devemos ser sinal e presença de Deus para os outros. Devemos cumprir a nossa missão. Devemos ser de fato, epifania para os outros. Oh, se cada cristão assumisse isso, o mundo seria diferente. Lembro que nos primeiros dias eu dizia assim: se vocês responderem ao meu trabalho, a gente toca fogo nesse cabo. Vocês lembram disso? Não sei se está gravado, se está filmado. Se vocês responderem, porque estava no futuro ainda, eu começava a missão ainda aqui. Se vocês responderem, a gente toca fogo nesse cabo. Significa ser manifestação de Deus. Significa ser presença de Deus no mundo e para as pessoas. Caríssimos, hoje o Salmo nos diz de forma belíssima, belíssima, belíssima: as nações de toda a terra hão de adorar-vos o Senhor, hão de adorar o grande Rei. E aqui, paróquia Cristo Rei, a esse Cristo que é o Rei do Universo, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.